Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para a retomada do projeto das lives Um pouquinho de cada lugar. Dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre Estados Unidos da América. O horário marcado é 8 horas. Nós começamos agora e vamos aguardar que as pessoas comecem a ir chegando aí gradativamente. Antes que a gente comece o conteúdo, só lembrando que todas as quintas a gente tem feito essas apresentações. Na próxima quinta a gente deve fazer de novo, a quarentena continua, pelo menos até lá. E na próxima quinta a gente vai fazer sobre França. Esse vai ser o nosso próximo destino. Já fizemos Itália, já fizemos Espanha, já fizemos China. Hoje fazemos Estados Unidos, na próxima sobre França. Esse conteúdo você encontra no YouTube, num canal que nós criamos essa semana, para um pouquinho de cada lugar. É só entrar no YouTube e você buscar lá por um pouquinho de cada lugar, que você vai encontrar o canal. A gente já está com duas dessas lives lá, a da China e a da Espanha. Nós não tínhamos ainda o canal, não gravamos a live da Itália, ficou na memória de quem assistiu, é uma pena, mas as outras duas a gente já encontra lá. E essa dos Estados Unidos, a gente deve amanhã estar colocando no YouTube. Lembrando que durante 24 horas o Instagram ele permanece com a live ao vivo. Então, para quem não assistir hoje, amigos seus que queiram assistir, pode recomendar no próprio Instagram de @um pouquinho de cada lugar. Até amanhã, nesse mesmo horário, a live permanece ativa lá durante 24 horas. Chegaram aí já algumas pessoas que podemos Já começar? temos 30 pessoas online aqui chegando. Aí fica a seu critério. Quer dar mais 2 minutos ou a gente começa? Já chegamos às 8 horas, é isso? Já chegamos às 8 horas. Vamos começar então. Nós escolhemos Estados Unidos, é um grande desafio em todos os aspectos, até mesmo no tamanho do conteúdo, no tamanho do país, no tamanho da importância, é um grande desafio. Escolhemos Estados Unidos que a gente estava priorizando aqueles países que estavam mais em evidência nessa pandemia da Covid-19. Por isso fizemos Itália, depois Espanha, agora Estados Unidos, e a próxima live vai ser França. A gente vai começar colocando esse mapa na tela aí só para fazer um referencial de localização dos Estados Unidos da América. Aqui está um mapa do continente americano para a gente ter uma noção de proporção, tamanho de país, etc. Estados Unidos é o quinto maior país do mundo em território contínuo e quarto maior se a gente considerar o somatório do território do Alasca em extensão, tá? Aí está um mapa específico dos Estados Unidos da América, América do Norte, envolvendo México, Estados Unidos e Canadá. Lembrando que faz parte dos Estados Unidos o território do Alasca e aqui um arquipélago aqui um pouco mais distante na costa, no meio do Oceano Pacífico, que é o arquipélago do Havaí. São territórios que também pertencem aos Estados Unidos da América. A gente tem começado as lives sempre falando um pouco da geografia dos lugares. E aí a gente dá destaque ao relevo, à hidrografia e ao clima de cada região. São coisas que estão perfeitamente combinadas umas com as outras. Eu abri primeiro com esse mapa do relevo das Américas para chamar a atenção para vocês o quanto o relevo da América do Norte se assemelha ao relevo da América do Sul. A origem tectônica é a mesma, é um afastamento das placas tectônicas do continente americano em direção à dorsal atlântica, que é uma espécie de cordilheira de montanhas submarinas no meio do Oceano Atlântico. Esse bloco tectônico das Américas se afasta em direção ao Pacífico. Isso pressiona a placa do Pacífico horizontalmente e essa pressão cria um grande soerguimento vertical aqui, que é um grande conjunto de montanhas, as grandes cordilheiras de montanhas novas da costa oeste do continente americano. Vai desde o sul da América do Sul, onde se forma a Cordilheira dos Andes, passando por toda a América do Sul, envolve as cordilheiras de montanhas do México e da América Central, as Sierras Madres, e depois continua aqui nos Estados Unidos, no grande conjunto das montanhas rochosas, que é também um conjunto de montanhas novas que eles têm por lá. Aí chama a atenção ainda nesse relevo conjunto, para a gente entender a semelhança entre os dois, que na parte leste dos dois subcontinentes, América do Sul e América do Norte, você tem territórios meio na cor aqui amarela e um pouco laranja. São planaltos antigos.
é o Grande Planalto brasileiro, é o Planalto das Guianas, no norte da América do Sul, o Grande Planalto do Labrador, no Canadá, que formam essas estruturas de relevo aqui. E no centro dos continentes, as grandes áreas em verdes, que são as planícies dos continentes americanos. Aí você tem a planície do Vale do Rio Mississippi, Missouri, nos Estados Unidos, a planície central americana, a planície amazônica, a planície platina aqui na América do Sul, compõe aí a continuidade do relevo das Américas. Aí especificamente a questão do relevo dos Estados Unidos. Aqui a gente tem a América do Norte, Estados Unidos e Canadá em destaque, o México aqui um pouco mais. A mesma estrutura que a gente chamou a atenção antes, tá? Planaltos e montanhas velhas na costa leste, planícies no meio e grandes montanhas, as montanhas novas, as mais altas, na costa oeste, as montanhas rochosas. Eu estou começando com isso porque essa formação de relevo vai ter um papel importante, tanto no clima como na própria formação humana norte-americana, na condição geopolítica dos Estados Unidos. Aí o primeiro destaque que a gente chama atenção aqui é a Cordilheira dos Montes Apalaches. É um conjunto de montanhas velhas. As montanhas velhas são montanhas mais baixas e mais arredondadas, não são picos tão altos. São montanhas que oscilam entre 1.000 e 2.000 metros de altitude, no máximo. Mas, de qualquer maneira, são obstáculos orográficos, tanto para o clima, como são obstáculos orográficos para a ação humana. O homem tem dificuldade para atravessar esse tipo de relevo. E é isso que a gente chama atenção aí com relação aos Apalaches. Porque quando foram formadas as primeiras colônias americanas, a gente vai lá para trás na história dos Estados Unidos, início do século XVII, quando se formaram as 13 colônias americanas, elas foram formadas aqui no litoral, ó, e elas não conseguiram, a princípio, penetrar no interior do continente, a expansão para o interior, porque havia um obstáculo de relevo, que era a Cordilheira dos Montes Apalaches. Então, as 13 colônias que se formaram foram basicamente aqui próximas ao litoral. A gente conhece como 13 colônias inglesas, apesar do que elas não eram totalmente inglesas de fato. Vieram para essa região dos Estados Unidos imigrantes alemães, holandeses, ingleses e de várias outras nacionalidades europeias. Na época que a gente está aqui, século XVII, a Europa vivia momentos conturbados, conflitos religiosos, e esses conflitos religiosos e políticos na Europa funcionavam como um fortíssimo fator de repulsão. Muitos europeus queriam sair de lá, muitos por estarem sendo perseguidos por questões religiosas e queriam ir em busca de uma terra onde pudessem praticar livremente o seu culto. A esperança estava do outro lado do Oceano Atlântico e vieram para cá contando com algumas facilidades que os ingleses deram para a ocupação do território, vieram para cá e montaram as 13 colônias inglesas nas Américas, que é o início, a origem de tudo para a formação dos Estados Unidos da América. A gente queria chamar a atenção para esse detalhe, e eu coloquei essa frase aqui em destaque, é uma frase do historiador, escritor latino-americano, uruguaio, Eduardo Galeano, onde ele diz a importância de não ter sido importante. Quando ele faz uma análise, num livro interessante chamado As Veias Abertas da América Latina, sobre as grandes diferenças históricas entre Estados Unidos, Canadá e o restante da América Latina, ele faz um comentário em que a análise dele está fundamentada nisso. Ele dizendo que o futuro dessas regiões foi muito mais próspero pelo fato de não ter sido uma colonização por exploração. Na América do Sul, os portugueses vieram para cá, os espanhóis foram para o restante da América Latina em busca de exploração das riquezas naturais. Os portugueses vieram tirar daqui cana-de-açúcar, mais tarde ouro, e os espanhóis foram tirar ouro e prata lá do México, Chile, Peru e tantos outros cantos. Essa colonização por exploração, ela sangrou os recursos naturais e ela não construiu uma sociedade promissora. Na América do Norte, como essa região da América do Norte não interessava tanto aos ingleses, a gente está falando do século XVII, o que interessava aos ingleses era o ouro da Espanha, era a prata da Espanha, era o açúcar do Brasil, eram as especiarias lá do Oriente, era o comércio de uma maneira geral e aquilo que poderia somar ao conteúdo europeu. Aqui, o que os colonos poderiam produzir eram coisas muito parecidas com aquilo que já se produzia na Europa. Então os ingleses meio que deixaram as colônias seguirem livremente. E esse seguir livremente criou um sentimento de pátria, de nacionalismo, de posse.
e, consequentemente, criou uma prosperidade maior para essas 13 colônias inglesas. Mas elas ficaram, a princípio, constrangidas aqui no litoral, lembrando que aqui havia uma cordilheira de montanhas que dificultava a passagem, que era a Cordilheira dos Montes Apalaches. A solução para interiorizar a população na América do Norte veio através dos vales fluviais e das planícies, aquelas que eu mostrei antes. Aqui está o Rio São Lourenço. O Rio São Lourenço ele surge como deságue dos grandes lagos que separam os Estados Unidos do Canadá. Esses lagos transbordam e formam o Rio São Lourenço. Então o Rio São Lourenço foi o melhor caminho, o caminho através do rio, foi o melhor caminho para chegar ao centro da América do Norte. Os pioneiros que chegaram por aí, peregrinos, pioneiros, vieram através do Rio São Lourenço, através dos grandes lagos, e dos grandes lagos chegaram até o vale do rio Mississippi, Missouri, onde foi muito mais fácil descer até o Golfo do México, passando por trás dos Montes Apalaches. Então essa ocupação se deu dessa forma. Só que aí quem caminhou mais rápido não foram os colonos ingleses que estavam no litoral. Quem caminhou mais rápido foram colonos franceses, que vieram por essa região do Rio São Lourenço, desceram pelos grandes lagos e chegaram até o Golfo do México. Por isso, boa parte dessa área onde está aí o Vale do Rio Mississippi, aqui está o Rio Mississippi, tá? Que é um grande canal de comunicação, um grande canal de navegação, quase que ligando o Lago Michigan ao Golfo do México, foi uma região de colonização francesa. Tanto que essa área que ficava atrás dos Apalaches era chamada de Louisiana, era um território francês. Só que a França não tinha tanto interesse nesse território, assim como os ingleses não tinham tanto interesse no litoral. Os interesses de França e Inglaterra estavam relacionados às riquezas tropicais, ouro e prata e riquezas tropicais, e não aquilo que era possível retirar daqui. Por isso os franceses até relaxaram um pouco a ocupação desse território. Mais tarde, com o passar, aqui eu destaquei só para chamar a atenção que essa região chamava-se Louisiana, em homenagem ao rei Luís XIV, que era o rei de França na época. E aqui embaixo, na foz do Mississippi, surgiu a cidade de Nova Orleans. Nova Orleans, uma homenagem à cidade de Orleans, do Vale do Loire, na França. Aqui surgiu na América a cidade de Nova Orleans, que foi uma cidade fundada por franceses que desceram por essa região do Vale do Mississippi. A história começa a mudar quando o fluxo de imigrantes para os Estados Unidos vai aumentando significativamente. Esse aumento significativo fez com que os imigrantes americanos, os imigrantes que foram para os Estados Unidos, começassem a atravessar os Apalaches, o volume de pessoas aumentou muito e foram chegando ao Vale do Rio Mississippi. Isso criou uma pressão grande e a pressão acabou com a posse do território definitivamente para o que hoje é os Estados Unidos da América. Esse mapa aqui mostra para a gente como foi o avanço dos colonos ingleses e aí já nessa época os americanos nativos em direção ao oeste. Em 1803, essa área da Louisiana foi comprada à França. Parte da antiga Louisiana até a margem esquerda do rio Mississippi já tinha sido adquirida pelos Estados Unidos, por aqueles colonos americanos. Antes disso, depois de guerras entre Inglaterra e França, os Estados Unidos aqui já adquiriu essa área da Louisiana, expandindo o seu território em direção ao oeste. Outros territórios foram sendo anexados depois. Essa área toda aqui era área desértica e semidesértica, pertencia ao México, a região do Texas, a região da Califórnia, pertencia ao México. E a Inglaterra ainda ficou com alguns territórios isolados, mas que ela não cuidava. Ela não povoava, não ocupava e não cuidava. É o caso do atual território do Oregon, que foram áreas anexadas posteriormente pelos americanos. Quando essa multidão de população foi chegando à região central, à planície central, aí na planície central encontraram solos férteis, solos mais viáveis para a agricultura e, sobretudo, para a ocupação territorial. Ao mesmo tempo que encontravam abundância no solo, o Vale do Rio Mississippi, absolutamente fértil, encontravam também dificuldades. Dificuldades em vários aspectos. Era uma terra que a ocupação era uma ocupação selvagem, havia muito conflito com os índios, e esses conflitos com os índios, obviamente, iam aumentando. Quanto mais os americanos penetravam para o interior, maior confrontação eles iam encontrando aí com os índios.
e obviamente isso criava algumas dificuldades para chegar até lá. Aí na complementação do relevo você tem as montanhas rochosas, o outro grande obstáculo, esse muito maior. As montanhas rochosas, muito mais altas, são montanhas novas, eram muito mais difíceis de serem transponíveis. Então levou quase um século para essa população sair daqui do litoral e conseguir atravessar o que a gente chama aí de montanhas rochosas. A dificuldade com o relevo era, sobretudo, o motivo pior. Só que nessa mesma época, em paralelo, a gente já está aí no século XIX, a Europa continuava forte em fatores de redução. Revolução Industrial na Europa, a Revolução Industrial tirou o homem do campo, levou para as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente, então havia fome, miséria, pobreza na Europa, e tudo isso significava forte fator de redução. Ao mesmo tempo, a América surgia como uma grande expectativa, como uma área para onde as pessoas deveriam ir e lá construir um futuro, quem sabe, promissor. Então havia um fluxo contínuo de imigração da Europa em direção à América. Irlandeses, ingleses, alemães, franceses, russos e todas as nacionalidades europeias, essa turma migrou em direção à América do Norte nesse caminho. Rapidinho. Essa é uma foto para a gente mostrar montanhas rochosas. Enquanto o pessoal vê essa foto aí das Montanhas Rochosas, que foi fotografada por Joaquim Neri, eu queria convidar o pessoal que está assistindo a live agora para se inscrever no nosso canal do YouTube. O canal é Um Pouquinho de Cada Lugar no YouTube. Você vai entrar lá no youtube.com, procurar e Um Pouquinho de Cada Lugar. Se inscreva no canal, porque a gente quer começar a fazer essas lives direto do YouTube e a gente precisa ter um número mínimo de inscritos no canal para começar a fazer essas lives de lá. Essas lives de lá vão ter mais qualidade, vai ser melhor para assistir, vocês já vão ter os vídeos lá integrais lá assim que a live terminar, direto no canal. Então, se todo mundo que tá aí, depois que terminar de assistir essa live, se inscrever no canal de Um Pouquinho de Cada Lugar no YouTube, vai ajudar muito a gente aí a conseguir esse objetivo nosso, tá? E se você quiser continuar assistindo essas lives, a gente já tem 2 lives dessa lá no canal de Um Pouquinho de Cada Lugar do YouTube, a live de China e a live de Espanha. Vamos voltando. Pronto, então essas grandes caravanas para o oeste conseguiam atravessar os desertos da parte centro-oeste americana e conseguiam pressionar para atravessar também a Cordilheira das Montanhas Rochosas. O resultado disso foi que já no final do século XIX, os Estados Unidos estendiam o seu território até a costa da Califórnia. Essa parte final foi conquistada ao México. Aqui está como cedido ao México, mas foi cedido após um acordo de paz, numa guerra em que os Estados Unidos travou contra o México, assim como a anexação do Texas também. Tá? Ao chegar na Califórnia, houve uma explosão demográfica, porque encontraram ouro na Califórnia. Já cruzando as rochosas, o ouro começou a ser encontrado. E na Califórnia o volume de ouro foi bem maior. Essa Gold Rush que houve em direção à Califórnia, essa corrida do ouro que houve em direção à Califórnia, multiplicou em muito a população americana em direção ao oeste dos Estados Unidos. E completou praticamente aquela formação territorial que a gente está vendo aí. Aí os Estados Unidos já formado com toda a sua composição, né, já na segunda metade do século XIX, acontece a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão ela acontece na segunda metade do século XIX, é uma guerra de separação entre o sul e o norte dos Estados Unidos. O motivo principal estava a disputa pela questão escravagista. O sul dos Estados Unidos, essa região que vai da Flórida até a Virgínia, sobretudo, era uma área onde houve uma colonização semelhante à da América Latina, por exploração, porque o clima tropical possibilitava plantações de produtos que a Europa precisava, cana-de-açúcar e algodão. Então, a produção de cana-de-açúcar e algodão nessa área criou grandes plantations, grandes plantações nessa região, e isso atraiu muitos escravos para essa região. A maioria do fluxo de escravos que foi para os Estados Unidos foi em direção a essa região sul, para os grandes plantations de cana-de-açúcar e de algodão. Isso não interessava ao norte dos Estados Unidos, porque estamos no final do século XIX, o norte estava iniciando o seu processo de industrialização. E ao iniciar o processo de industrialização, precisava de mão de obra. E aí a escravidão mantinha um fluxo de mão de obra gigantesco no sul dos Estados Unidos, que poderia interessar para o norte, tanto como mão de obra como mercado consumidor.
Por isso o norte dos Estados Unidos começou a pressionar o sul para que houvesse a abolição da escravatura. E foi essa disputa pela abolição que levou à Guerra da Secessão, à Guerra da Separação. O sul queria se separar do norte e o norte não topou, a guerra começou. A abolição acontece no meio da Guerra da Secessão. Aí está o Abraham Lincoln, que foi quem proclamou a abolição da escravatura nos Estados Unidos, em 1863, no meio da Guerra da Secessão. E com a abolição da escravatura, obviamente, muitos negros migraram para o norte, e migraram para o norte em apoio à Revolução Industrial do Norte, servindo também como mão de obra para aquela região, e começava a consolidar aí a situação atual do país. As coisas avançaram muito ainda no final do século XIX, 1869, quando o sistema de transporte chegou até lá ao final. As ferrovias, a primeira grande ferrovia transcontinental, ela foi inaugurada em 1869, chama-se Pacific Railroad. Ela fez a integração entre o sistema ferroviário do leste e o extremo oeste, a região da Baía de São Francisco. Com isso você atravessava os Estados Unidos de leste a oeste. Atravessava de trem e atravessava com o sistema de comunicação, através dos telégrafos. Quanto mais o trem andava, mais o posteamento para o telégrafo andava também. Então havia a ferrovia e havia o sistema de comunicação. Isso levou mais gente ainda para a costa oeste dos Estados Unidos. Com isso a gente completa a formação do território americano, mas é só lembrar que, além disso, o território americano tem duas outras composições importantes, não contínuas ao seu território. O Alasca, que é um território que pertence aos Estados Unidos, e o Havaí, esse arquipélago que está aqui no meio do Oceano Pacífico, que também pertence aos Estados Unidos. O Alasca é a última fronteira norte-americana. É interessante que o Alasca ele foi adquirido, ele foi comprado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, aí já independente, segunda metade do século XIX, entrou numa negociação com a Rússia. O Alasca pertencia à Rússia. Até porque, se você estiver observando bem o mapa, você vê que o Alasca está a um passo da Rússia. Aliás, o Alasca está a pouco mais de 40 quilômetros da Rússia. Aqui está o Estreito de Bering, que separa a Ásia da América, que separa o Alasca da Rússia. Quem joga o War sabe o quão próximo está a Sibéria, a Rússia, do Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou o Alasca na mão da Rússia na época, em 1867, por 7,2 bilhões de dólares. Uma bagatela. Mas para a opinião pública do americano foi uma fortuna na época. O que aconteceu depois mostrou que foi uma bagatela. A Rússia estava falida, os czares com grandes dificuldades lá na Rússia, final do século XIX. Houve uma negociação por um secretário americano chamado Seward, e ele acabou fechando o negócio com a Rússia, comprando o território do Alasca. A opinião pública americana era contrária, porque achava que os caras tinham comprado um grande bloco de gelo cheio de urso e lobo. Só que menos de 20 anos depois encontrou-se ouro no Alasca também. E aí o que saiu barato na época, porque o grande volume de ouro que se tirou de lá foi muito grande. O Havaí se integrou ao território americano no final do século XIX, 1898, foi quando passou a integrar definitivamente o Havaí aos Estados Unidos da América. Em 1896, como eu lhe disse, 20 anos depois dos americanos terem comprado o Alasca, encontrou-se ouro no Alasca. E aí aconteceu uma grande corrida de ouro. A mesma coisa que tinha acontecido para a Califórnia antes. Os filões de ouro da Califórnia já começando a esgotar. Os mesmos mineradores que foram para a Califórnia seguiram para o Alasca. E houve uma grande corrida do ouro em direção ao Alasca. E aí, de fato, valeu a pena. A gente coloca aí de novo o mapa do Alasca para mostrar para vocês o quanto próximo está a América da Ásia. Esse é o Estreito de Bering. Esse conjunto de ilhas que está aqui, é o arquipélago das Aleutas. Ele pertence aos Estados Unidos. Aí tem algumas curiosidades. Os Estados Unidos é o país, ou melhor, o Alasca é a porção mais ocidental das Américas, mais ocidental dos Estados Unidos e a porção mais oriental dos Estados Unidos. Porque o meridiano 180 graus cruza parte aqui do Estreito de Bering e cruza o arquipélago das Aleutas. Então existe parte dos Estados Unidos que está aqui, no hemisfério ocidental, e parte que está aqui no hemisfério oriental, no arquipélago das Aleutas.
É uma curiosidade da geografia, aqui é fortalecido pelo Estreito de Bering. Quem conhece o Alasca sabe que lá ainda existe muita identidade cultural com os russos. Muito artesanato do Alasca é feito de artesanato russo, aquelas matrioscas que os russos têm aparecem muito lá como artesanato do Alasca também. Esse mapa eu coloquei para a gente ir fechando a parte da geografia com o clima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país continental como o Brasil, portanto tem fortes influências para a sua formação climática. A latitude faz com que, aqui está o Trópico de Câncer, todo o país está a norte do Trópico de Câncer, então é um país de climas temperados. A latitude faz com que seja um país de climas temperados, mas as correntes marinhas, o relevo e outros fatores que interferem no clima provocam algumas variáveis. Chamar atenção só para as correntes marinhas. A corrente do Golfo, uma corrente quente, sai daqui do Golfo do México, lambe a costa da Flórida e ameniza as temperaturas dessa porção sul dos Estados Unidos. São climas mais amenos e úmidos, muitas áreas pantanosas, por exemplo, na região da Flórida, originalmente eram pantanosas, que são amenizados pela corrente do Golfo. Essa corrente fria aqui, ó, que vem do Canadá, chama-se corrente do Labrador. Ela que derruba muito as temperaturas na parte nordeste dos Estados Unidos. A cidade de Nova York e toda essa parte aqui, nordeste dos Estados Unidos, Boston, etc. Tem temperaturas muito frias, sobretudo no inverno, e muito disso é influenciado pela presença da corrente do Labrador. Foi ela quem trouxe o iceberg que se chocou com o Titanic e pôs o Titanic a pique aqui perto da costa do Canadá, a corrente do Labrador. Na costa oeste, de novo, as correntes marinhas. Essa corrente aqui chama Kuroshima, é uma corrente que sai do Japão, ela é quente também, e ela lambe a parte ocidental do Alasca, fazendo com que seja viável a visita, o turismo e a ocupação dessa parte litorânea do Alasca. Aqui tem a corrente da Califórnia, que é uma corrente fria, e ela derruba as temperaturas em São Francisco, na Califórnia. Portanto, isso influencia um pouco nas condições climáticas dos Estados Unidos. Chamar atenção aqui pelas grandes áreas desérticas, tá? Toda essa área aqui, ó, de laranja é uma área desértica e essa área amarela é uma área semiárida. Aqui sofrendo grande influência das montanhas rochosas, que faz com que as temperaturas diminuam mais, mas os climas áridos estão nessa região daqui, tá? Norte do México, aqui você tem a região de Las Vegas, Phoenix, toda essa área é uma região desértica e semiárida. Aí a gente vai começar agora um pouco a questão do turismo nos Estados Unidos. E como a gente estava finalizando ali a geografia com o Alasca, a gente vai começar o turismo também pelo Alasca. O Alasca hoje atrai muitos turistas, a maioria deles fazem turismo de cruzeiro. Os cruzeiros são muito comuns na temporada de verão, sobretudo no Alasca. O Alasca tem um clima muito forte, muito rude no inverno. Então no inverno praticamente não se faz turismo por lá, a não ser turismo de aventura. Aqueles que vão em busca das auroras boreais, essas também são visíveis aqui no Alasca, mas de uma maneira geral o turismo é um turismo de verão. A curta temporada de verão do Alasca, que vai de junho a setembro, essa temporada possibilita um turismo sobretudo nessa parte aqui, ó, sul e oeste do Alasca, tá? Nessa área daqui é onde o turismo é possível de acontecer. Esse mapa aí é para chamar a atenção a cidade de Anchorage. Anchorage é a maior cidade do Alasca, não é a capital chama-se Juneau, mas é a maior cidade do Alasca, Anchorage. É uma cidade importante, a maioria dos turistas que vão ao Alasca chegam por Anchorage. Anchorage teve uma importância grande historicamente, porque serviu a cidade como um grande centro de encontro para as ferrovias e rodovias que foram construídas no Alasca. Tudo no Alasca é muito difícil de acontecer, por motivos óbvios. Um clima rigoroso, muito gelo, muita neve. Anchorage é uma cidade de clima mais ameno. Sofre influência daquela corrente quente que eu lhe mostrei e tem um clima um pouco mais ameno do que o restante do continente. A produção está lembrando aí para avisar que daqui a pouco, às 21 horas, tem uma live de Nando Borges. Nando Borges é um artista, músico, primo e amigo nosso, que está fazendo as lives toda quinta às 21 horas. Quem puder depois, acessa no YouTube aí a live de Nando Borges, tá?
A maioria dos cruzeiros que fazem o litoral do Alasca fazem esse roteiro que está aqui. São 2 pontos de saída, Seward no Alasca ou Vancouver no Canadá. Então os cruzeiros eles fazem uma semana descendo de Seward para Vancouver e na semana seguinte indo de Vancouver para Seward, passando pelas principais atrações que existem aí na costa do Alasca. Esse mapa mostra os principais pontos de parada, Skagway, Juneau, Ketchikan, são alguns dos principais pontos de parada. A maioria dos cruzeiros fazem os mesmos roteiros. São cidadezinhas pequenas, às vezes algumas dessas cidades, o número de pessoas que tem dentro de um navio daquele é maior do que o número de habitantes que existe na cidade. Quando fomos ao Alasca a última vez, nós embarcamos em Seward. E Seward é o nome daquele secretário americano que fechou a negociação de compra do Alasca na mão da Rússia, tá? Seward fica aqui, pertinho de Anchorage. Foi aqui que nós embarcamos. Para chegar a Seward, nós passamos por algumas áreas de conservação de vida animal. Em especial, existe um grande centro de conservação da vida selvagem no Alasca, perto de Anchorage, entre Anchorage e Seward. Lá você encontra animais típicos do Alasca, como o bisão, o urso pardo, o caribu, que é uma espécie de rena americana, e esse animal aqui exótico, diferente, que é o boi almiscarado. O boi almiscarado, na realidade, ele é primo do carneiro, tá? Ele é da família do carneiro e não dos bovinos, mas tem esse nome pelo porte dele, por se assemelhar muito a um búfalo, a um bisão americano, tá? Aí está uma imagem de Seward, aquele porto de onde nós embarcamos. Assim, o porto funciona basicamente para comércio, mercadoria e turismo. No caminho em direção a Vancouver, no Canadá, nós fizemos uma primeira parada para visitar o glaciar Hubbard. Os glaciares são muito comuns no Alasca. Existem grandes blocos de gelo, muitos deles chegam até o litoral. O Hubbard é um dos mais visitados. É um glaciar gigantesco. Quando o navio encosta no glaciar, ele entra num fiord muito estreito e ele chega até a boca do glaciar. E quando ele chega lá, ele faz um navio gigantesco desses navios de cruzeiro, ele faz uma manobra maravilhosa. Ele dá 2 voltas de 360 graus para que todos os passageiros do navio possam ver o glaciar de frente de onde estejam, de qualquer lugar de onde estejam. Nós, obviamente, fomos para o deck do navio, lá em cima. E lá em cima estava um frio terrível, insuportável. Mas ficamos lá enquanto deu para ver melhor o Hubbard. A Strait Point foi a primeira parada que nós fizemos depois do glaciar Hubbard. A Strait Point fica perto de uma vilazinha de pescadores no Alasca, chamada Hunak. É uma vilazinha que tem menos de 1000 habitantes. 400 habitantes fixos, quando chega a temporada de pesca, sobe para 1.500, 2.000 habitantes na coluna na vila de Hunak. Aí perto, as grandes empresas de cruzeiro criaram um conteúdo de diversão, que é o Ice Strait Point, que é um porto para atracação dos navios de cruzeiro. E a partir desse porto existem muitas alternativas de passeios a se fazer. Em cada parada desses navios na costa do Alasca, existe uma série de opções para você se divertir. São passeios opcionais, que podem ser comprados a bordo do navio ou agendados previamente. É muito importante, se você algum dia for a um cruzeiro Alasca, quando tudo isso passar, e a gente recomenda demais, é um passeio maravilhoso, é muito importante que você faça um planejamento prévio dos opcionais a serem adquiridos. Porque muitos dos opcionais têm uma frequência muito pequena. Tudo no Alasca é muito complexo, então muitos opcionais têm passeio com avião, com hidroavião de pequeno porte, com helicópteros. Então não é muita gente que pode ir. E se você não fizer um agendamento prévio, corre o risco de você não ter o passeio que você desejar. Aí em Strait Point nós desejamos ir ver as baleias jubartes, que ficam aí perto. Aí fizemos um opcional. As baleias orcas. As baleias jubartes e as baleias orcas. Ok. O foco eram as baleias jubartes. E aí pegamos um barco e fomos até o local em que elas estavam. E aí foi uma cena maravilhosa. Ficamos a 100, 200 metros da jubarte. Elas subiam de forma belíssima, todas elas juntas. Aprendemos no barco que a gente tinha que ficar observando os pássaros. Os pássaros ficam pousados sobre a água e de repente existe uma revoada. Quando os pássaros fazem a revoada,
naquele lugar onde existe a revoada, as baleias sobem todas juntas, se alimentando do crio, uma espécie de camarãozinho pequenininho. Aí você vê cenas maravilhosas que elas ficam com as bocas abertas aqui, ó, por algum tempo, e os pássaros vão comer o crio dentro da boca da baleia. É uma cena espetacular. Na volta ainda tivemos a oportunidade de flagrar uma família de orcas. Aqui você tem uma imagem de uma das orcas que estava no conjunto. Eram 5 animais que estavam juntos, 3 adultos e 2 filhotes, mas também foi outro momento de forte emoção, porque essa orca praticamente passou por debaixo do barco que nós estávamos. Lembrando que aí a gente já estava num barco de menor porte. Ela passou praticamente por debaixo do barco. Essa é Juneau, a capital do Alasca. Uma cidade super charmosa. Juneau fica espremida num fiord. Olha a cidade aqui, toda ela está aqui, ó. 2 navios, tem mais gente dentro desses navios do que em toda a cidade de Juneau. Essa é a capital do Alasca. É a menor capital dos Estados Unidos. É a menor capital dos Estados Unidos. O Juneau, só para você ter uma ideia, ela é cercada por montanhas. Essa foto eu tirei do alto de uma montanha. Então ela não tem contato com o resto do continente por rodovias ou ferrovias. A única maneira de chegar a Juneau é de barco ou de avião de pequeno porte. Não existe aeroporto de grande porte, então só se chega lá de barco ou de avião de pequeno porte. No inverno a cidade fica praticamente abandonada, cidade desértica. No verão, apenas funcionários públicos permanecem lá durante o inverno, cuidando do que sobra da cidade. No verão, volta uma população, sempre uma população pendular, volta no verão para atender ao fluxo de turismo e a todo o comércio que Juneau gera, região de pescaria e assim por diante. Tá? Aí está outro local espetacular do cruzeiro, que é essa região chamada Inside Passage. Se a gente voltar no mapa aqui, ó, para você ter uma noção, no mapa do circuito, ó, toda essa região daqui, ó, é formada por uma série de arquipélagos e os cruzeiros passam entre as ilhas e o continente. Essa região chama-se Inside Passage. E aí no Inside Passage o navio vai bem devagar, claro, por motivos óbvios, e você tem paisagens fantásticas no navio. Se algum dia você fizer um cruzeiro para o Alasca, anota aí. Se você fizer no sentido sul, de Seward para Vancouver, escolha as cabines do lado esquerdo do navio. Se você fizer no sentido norte, ou seja, de Vancouver para Seward, escolha as cabines do lado direito do navio. Por quê? Porque você vai ter sempre uma paisagem maravilhosa na sua frente. Tá? Aí está Skagway, outra cidade do Alasca importante. Skagway é a capital do ouro no Alasca. Quando houve aquela corrida do ouro que eu falei para vocês, foi de Skagway que os peregrinos e os aventureiros saíram em direção às áreas de mineração no Vale do Rio Yukon, que pertence ao Canadá. Subiram as montanhas e aí rapidamente foi construída uma ferrovia para escoar o ouro até Skagway. Essa ferrovia foi feita no final do século XIX, na virada do século XIX para o século XX, em 2 anos, com passagens fantásticas, construções épicas foram feitas em apenas 2 anos. Aí está a cidade de Ketchikan. Ketchikan é considerada a capital do salmão no Alasca. Em Ketchikan nós presenciamos esse fenômeno aqui, ó. Era o período da desova do salmão. O salmão vive no mar, no período da desova ele sobe os rios, porque ele precisa fazer um exercício adicional para desenvolver uma gordura que lhe permite a desova. E aí os riachos ficam abarrotados de salmão. É possível pegar o salmão com a mão e não é difícil. Se você mergulhar a mão na água gelada do rio, você pega o salmão pela mão, pela grande quantidade que tem ali nessa região. Essa é Ketchikan, a capital do salmão do Alasca. Em Ketchikan também foi onde nós fomos ver os ursos negros. Pegamos um hidroavião em Ketchikan, voamos por 20 minutos até uma ilha numa área mais primitiva, e lá na ilha nós tivemos cara a cara com os ursos negros. Fomos na beira de um riacho onde tinham dezenas de ursos negros pescando salmão. A princípio você sente um pouco de receio, mas claro que o urso não está de olho em você. Ele está de olho no salmão, que é uma presa fácil, que está ali no rio de forma bastante abundante. Viajamos de hidroavião, muito comum no Alasca esse tipo de transporte também. E aí deixamos o Alasca para trás. Recebi aqui notícia que temos pouco mais de 20 minutos faltando e a gente tem ainda uma boa parte dos Estados Unidos pela frente.
Então vamos com paciência e vamos tentar passar pelos pontos com maior objetividade. Aqui está o estado da Califórnia, um dos principais destinos turísticos dos Estados Unidos. Na Califórnia existem várias alternativas de turismo. Uma delas que a gente começa aí chamando a atenção é o Yosemite National Park. Fica nessa área central da Califórnia, é a área das sequoias gigantes. É uma das 3 maravilhas dos parques nacionais americanos. O Yellowstone, o Grand Canyon e o Yosemite são os 3 mais famosos parques nacionais dos Estados Unidos. Paisagens brilhantes, maravilhosas. O destaque maior do Vale do Yosemite são esses grandes blocos graníticos que existem por lá e as árvores gigantescas, as sequoias gigantes. A floresta sequoia fica aí bem pertinho do Yosemite National Park. Do Yosemite a gente pula para Lake Tahoe. Lake Tahoe é outro polo turístico importante aqui, turismo de verão e turismo de inverno. No inverno é a estação de esqui. Muitos californianos vão esquiar em Lake Tahoe, ela fica na beira das montanhas do Colorado. Aliás, a cidade está dividida entre a Califórnia e o Colorado. Aí tem situações, e Nevada, desculpa, Califórnia e Nevada, as montanhas de Nevada. Aí tem uma curiosidade interessante, é que na Califórnia é proibido o jogo de azar. Não tem cassinos na Califórnia. Em Nevada é permitido. Então lá em Lake Tahoe tem uma rua que separa a área onde é possível jogar e onde não é possível jogar. Então muitas vezes você se hospeda na Califórnia, onde não tem jogos, mas se você andar 50 metros, você está em Nevada, onde existem grandes cassinos. É uma curiosidade de uma mesma cidade dividida em 2 estados americanos, com 2 legislações diferentes. Essa é uma das principais atrações de Lake Tahoe, a Emerald Bay. É um grande lago. Quando tivemos por lá, tivemos com o Dr. Alberto, doutora Kika e mais uma turma. Foi Kim, que está aqui na nossa produção, Nanda, foram conosco. E Dr. Alberto, como ele é um almirante experimentado, na época alugou uma lancha e foi ele mesmo pilotando e a gente correu esse risco. Ele mesmo pilotando aí por dentro do Lake Tahoe, fizemos um passeio maravilhoso até essa região da Emerald Bay, que é o ponto mais importante da localidade. Destaque maior da Califórnia fica para São Francisco e o caminho que leva a São Francisco a Los Angeles, tá? São Francisco está aí destacando, essa é a Baía de São Francisco. Ao redor da Baía de São Francisco existe uma área onde hoje existe um grande turismo corporativo, que é o Vale do Silício. O Vale do Silício é toda essa região que está no entorno da Baía de São Francisco, sobretudo aqui no sul da Baía de São Francisco. É onde surgiram algumas das principais empresas de alta tecnologia do mundo, né? Aqui está o Facebook, Oracle, Google, HP, Yahoo e tantas outras empresas, YouTube e tantas outras grandes empresas de tecnologia. Todas elas foram desenvolvidas aí na região do Vale do Silício. O grande fomentador disso foi a Stanford University, que está sitiada aqui também no Vale do Silício, tá? O São Francisco é uma das cidades icônicas dos Estados Unidos. Uma cidade super charmosa, conhecida, se tornou muito famosa por conta, na época do movimento hippie, foi o centro do movimento hippie americano, por isso que a gente colocou aí São Francisco, paz e amor. Famosa pela tolerância nos relacionamentos, além de ser charmosa na sua estrutura urbana. Ainda estão presentes lá em São Francisco os bondinhos que circulam pela cidade como transporte público. Obviamente tem um charme turístico grande, mas circulam também como transporte público. Uma cidade que tem ainda uma arquitetura inglesa em alguns pontos, e que por isso sofre grande destaque. Essa aí foto é de Fisherman's Wharf, dentro de São Francisco. É uma antiga área de porto de pescadores de São Francisco, hoje foi totalmente recuperada, e lá dentro você tem dezenas de restaurantes, teatros, cinemas, uma série de opções de divertimento. Essa é a Lombard Street. A Lombard Street é uma das mais famosas ruas de São Francisco. A proximidade com Hollywood na Califórnia fizeram de São Francisco também um cenário para inúmeros filmes que já foram feitos pelos estúdios de Hollywood. E a Lombard Street está em vários deles. Essa ladeira, São Francisco é famoso pelas ladeiras. É uma cidade ondulada. Ela está numa área de instabilidade tectônica muito grande. Já sofreu grandes terremotos. Tem muitas ladeiras, é uma área ondulada. A Lombard Street
é a mais famosa dela, porque é uma ladeira cheia de curvas, bastante íngreme. Dá para ver aqui os carros descendo a ladeira, ó, e com muitas flores, muito bem decorado. Todo turista que vai a São Francisco desce ou sobe a Lombard Street e vale muito a pena. A Golden Gate é um marco urbano para São Francisco. A ponte que liga São Francisco ao outro lado da Bahia, que tem o mesmo nome, da Baía de São Francisco. A Golden Gate está aqui, ela tem uma arquitetura espetacular, também está presente, esteve em muitos filmes feitos por Hollywood, e muitas vezes ela aparece assim, ó, mergulhada no imenso nevoeiro. É o fog de São Francisco. São Francisco é uma cidade muito úmida e de temperatura muito baixa. Andy Warhol, uma vez, fez uma frase que ficou icônica, onde ele disse que o inverno mais rigoroso que ele já teve na vida foi o verão de São Francisco. E nós vimos isso por lá. Fomos a São Francisco no verão. E no verão de São Francisco a gente precisava de casaco e as temperaturas eram muito baixas. O efeito do clima é mais rigoroso ainda por conta da umidade. O destaque maior da Califórnia como atração turística, sem dúvida alguma, é para Highway 1 ou CA1. A CA1, a Califórnia 1, é essa rodovia que liga São Francisco a San Diego, passando pelo litoral, bem pertinho do litoral. É uma rodovia cênica, espetacular, maravilhosa. Tem muitos pontos de parada importantes. Saindo de São Francisco em direção a Los Angeles, por exemplo, o primeiro ponto de parada importante é Monterrey. Quando estávamos lá, estávamos em alguns carros, éramos muitos, e Tessie, minha filha, que deve estar assistindo a live aí, estava com uma amiga também em São Francisco, e ela estava em outro carro, ela e a amiga, e saiu na frente e ia até Monterrey. E eu falei para ela da rodovia, e disse, a rodovia é linda, você vê paisagens maravilhosas, falésias e tal. Cantei em prosa e verso a rodovia, e lá para as tantas, 2, 3 horas depois, ela me liga e disse, meu pai, eu já estou chegando aqui em Monterrey, vi uma placa, Monterrey a 500 metros, e nem vi o mar. Eu contei essa história para chamar a atenção o seguinte, quando a gente viaja de carro, os motoristas que gostam de fazer uma road trip, tem que ter muito cuidado com o GPS e hoje em dia, com o Waze, tá? Porque o GPS e o Waze muitas vezes levam você para o destino mais conveniente, o mais rápido, o que chega mais rápido, e não aquele que você quer ir. Então o que aconteceu com ela? Ela botou no GPS, na época não havia Waze, e ao colocar no GPS, o GPS levou ela por uma autoestrada até Monterrey. E ela pegou todo esse trecho aqui, ó, sem passar pela CA1. Ela foi por uma outra estrada e não viu as maravilhas que a estrada tem. Aí estão algumas delas, falésias que caem direto para o mar, cortes no relevo direto para o mar. A estrada é toda formada por esse tipo de geografia, tá? Voltar um pouquinho aqui nas falésias da CA1, tá? São Francisco. Para o pessoal ter tempo de ver as fotos, ver as paisagens. Eu estou preocupado com o tempo aí. Mas não, a gente vai, a turma tá gostando, o pessoal tá até pedindo falar para não correr, pra gente ir para a segunda parte mesmo. É isso mesmo? É. Podemos, que vai ser necessário a segunda parte. Podemos fazer um ritmo mais normal. Pode ir. No compromisso e para a segunda parte. Agora só vale o compromisso se todo mundo voltar, tá? Vamos lá. Estamos com quantos aí, Kim? Estamos a 13 minutos do fim da hora da live. Tá legal. Monterrey é a primeira cidade parada entre São Francisco e Los Angeles. É uma cidade super charmosa, no litoral, tem um Fisherman's Wharf também, uma área de antigo porto de pescadores, todo reformado, com restaurantes e bares e muita coisa de entretenimento. E um dos destaques de Monterrey, que é imperdível, é o Aquário de Monterrey. Eu costumo dizer que eu já fui a muitas cidades do mundo que tem o maior aquário do mundo. Monterrey é mais uma delas. Diz que tem o maior aquário do mundo, mas eu já fui ao maior aquário do mundo em Lisboa, em Monterrey, em Dubai e em tantos outros lugares do mundo. Certo é que o de Monterrey não deve nada a ninguém. É um lindo aquário, para quem gosta é uma excelente diversão também. Pertinho de Monterrey fica a cidade de Carmel, é um charme, como você está vendo na foto aí, ó. Carmel é uma cidade presépio, fica pertinho de Monterrey. E tem uma curiosidade em Carmel, que Carmel é uma cidade que foi governada, ela teve como prefeito por Clint Eastwood. E Clint Eastwood colocou meio que moral em Carmel. Na época, chegou a proibir que se fumasse na cidade. Na época em que ele foi prefeito de Carmel e que houve essa proibição,
nos Estados Unidos fumava-se em tudo quanto é canto, então era meio que escândalo. Hoje em dia é algo que a gente entende melhor o quanto é importante que aconteça. De Monterrey para o sul, você passa por uma área chamada Big Sur, e novamente continua o relevo. As montanhas elas vão e caem direto no mar. A encosta é íngreme. Quem assistiu aquele filme, me lembra aí que não devia ter puxado, que agora daqui a pouco vem na memória. Vamos lá. Mas é também, como está perto de Hollywood, de Los Angeles, muitos cenários de filme aparecem nessas estradas aí do Big Sur e da Califórnia. Tomei esporro aqui porque falei do filme sem lembrar dele, mas daqui a pouco a gente vem na memória. Nessa estrada existe uma atração também maravilhosa, imperdível, e que tem que ser planejada previamente. É o Hearst Castle, Castelo Hearst. Castelo Hearst, ele fica entre Santa Bárbara e Monterrey. É preciso planejar antes, porque senão não dá tempo de você visitar. É uma propriedade que merece mais de 1 hora de visitação. É importante, se possível, adquirir os tickets previamente para entrar na propriedade. É uma grande propriedade que foi área residencial de um magnata americano na primeira metade do século XX, William Hearst. Esse cara construiu um castelo, como o nome está dizendo, na primeira metade do século XX. O castelo já foi cenário para muitos filmes de Hollywood também. E é uma das coisas mais belas que eu já vi na minha vida em termos de arquitetura feita pelo homem moderno. O Hearst era um cara exótico. Ele, por exemplo, foi usado por Orson Welles no filme Cidadão Kane. Ele foi inspirado, o Cidadão Kane, em William Hearst. Nessa propriedade, por exemplo, ele tinha um zoológico, dos exotismos dele, ele tinha um zoológico na propriedade em que os animais eram criados soltos. E eram animais de grande porte da África. Ele levou para lá girafa, zebra, leão e misturou esse troço tudo junto. Obviamente que não deu certo, até porque o clima não era adequado para todos esses daí, tá? Mas é uma visita que vale a pena. Outra que vale a pena também na CA1 é Solvang, já mais pertinho de Santa Bárbara, já mais pertinho de Los Angeles, Santa Mônica. Solvang é uma cidade holandesa na Califórnia. Foi colonizada por holandeses. Então é possível lá você encontrar com moinhos, muito charmosa, vale muito a pena passar em Solvang, almoçar por lá ou mesmo pernoitar um tempo por lá. No caminho também da CA1 a gente passa por Malibu, a praia dos artistas e milionários norte-americanos da Califórnia. É uma praia que ficou eternizada pelo surf, mas não só por isso, pelas grandes mansões dos artistas americanos. Malibu já está bem pertinho de Los Angeles, e aí pertinho de Malibu está Santa Mônica. Santa Mônica é uma cidade conurbada a Los Angeles. Los Angeles, quem vai em direção ao mar, quem vai em direção ao litoral, para em Santa Mônica. É uma boa alternativa de hospedagem para quem vai conhecer Los Angeles, tá? Obviamente que o trânsito em Los Angeles, é importante dizer, é caótico. Los Angeles é uma das cidades onde tem mais automóvel per capita no mundo, então o trânsito é um caos, apesar das avenidas serem largas e serem muito espaçadas, mas tem muito mais carros do que caberiam todas elas. Santa Mônica fica no litoral, tem grandes atrativos de litoral. Esse é o Pier de Santa Mônica, como Fisherman's Wharf de São Francisco e de Monterrey, também tem muitas atrações. Aqueles restaurantes típicos americanos, tipo o Bubba Gumps, né? o Bubba Gumps e os outros lá que são típicos das cadeias americanas, estão todas aí nessa região do Pier de Santa Mônica. Uma outra curiosidade sobre o Pier de Santa Mônica é que aí no Pier de Santa Mônica é o ponto final da Rota 66. A Rota 66, aquela icônica aquela icônica estrada dos Estados Unidos, ela termina aí em Santa Mônica. Ela liga Chicago até a Califórnia e termina, tem um marco lá em Santa Mônica mostrando isso. Aí está uma panorâmica, o skyline de Los Angeles, a área mais moderna do centro de Los Angeles. Los Angeles é uma cidade muito espalhada, tá? É uma das cidades mais espalhadas dos Estados Unidos. Uma cidade gigantesca, muito grande, mas tem um centro vertical. Esse centro vertical é que está em destaque aí, onde estão os grandes prédios comerciais de Los Angeles, hotéis, etc.
Na periferia de Los Angeles é que você tem esse ícone mundial também, que é o letreiro de Hollywood chamando a atenção. Hollywood está aí pertinho. Aí pertinho também estão os parques, existem muitos parques de diversões próximos a Los Angeles, dentre eles a Disneylândia original, a primeira Disneylândia fica perto de Los Angeles. E aí tem outros destaques de Los Angeles. O Dolby Theatre é onde acontece a entrega do Oscar, a festa anual de entrega do Oscar, e fica ao lado do Teatro Dolby. Era o antigo Kodak Theatre, mudou de nome, né, porque a Kodak praticamente desapareceu e mudou para Teatro Dolby. E ao lado dele você tem o Teatro Chinês, onde lá atrás, no passado, já foi feita também a cerimônia de entrega do Oscar. É uma grande casa de espetáculos, cinema, shows, etc., o Teatro Chinês, e é super famoso por essa multidão que está aqui na porta. A Calçada da Fama. A Calçada da Fama fica aí em frente ao Teatro Chinês, é onde existem as estrelas, né, cravadas no chão. Além das estrelas, aqui está a estrela de Michael Jackson, sempre com flores e outros presentes que os fãs deixam. Existem também as pegadas, que são printadas no passeio aí em frente ao Teatro Chinês. Aqui estão as mãos e os pés do trio do Harry Potter, tá? O Harry, a Hermione e o Rony. Estão aqui os pés e as mãos do trio aí do Harry Potter. Rodeo Drive é a principal rua de compras de Los Angeles, a mais famosa e a principal. Como falar em Califórnia, falar em cinema, foi aí na Rodeo Drive que Julia Roberts teve aquela cena icônica do filme Uma Linda Mulher, né? Aquela cena icônica dela fazendo compras, foi nessa região aqui da Rodeo Drive. Bom, aí a gente sai um pouco da Califórnia e vai para Las Vegas. A gente está chegando aqui no final da live, o Instagram está avisando aqui que nosso tempo de tela está terminando. A gente está com 80 pessoas assistindo. Aí eu acho importante você falar o que é que tá vindo por aí para essa galera, para dizer que vale a pena ficar, porque tem muita coisa dos Estados Unidos ainda que a gente não falou, né? Pois é, Estados Unidos foi um desafio, né, porque é muito extenso, mas se a gente está relaxado assistindo, vale a pena voltar, porque depois de Las Vegas a gente vai entrar no Grand Canyon, a gente vai no Yellowstone Park, a gente vai em Chicago e vai finalizar com Nova York, que é o grande final aí para os Estados Unidos. Então tem muito conteúdo ainda pela frente. Se a gente segurar firme aí, a gente volta daqui a pouquinho. Então, mas vou continuar até a hora que eles derrubarem isso. Mas assim, você que está assistindo, essa live vai ser encerrada daqui a pouco. A gente vai retomar essa live no mesmo canal, de um pouquinho de cada lugar, no mesmo perfil do Instagram. E a gente vai segurar uns 2, 3 minutos para o pessoal que está assistindo voltar para a gente continuar com o assunto, tá bom? A gente está seguindo aqui e daqui a pouco vamos seguir conteúdo de Las Vegas. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente, mas vamos seguir. Aqui faltam 2 minutos aqui na contagem. Ótimo. Las Vegas é uma cidade que surgiu no meio do deserto americano, no estado de Nevada, tá? Ela surgiu durante a década de 40, foi uma cidade criada a partir desse hotel, chama Flamingo. O Flamingo é um dos hotéis icônicos de Las Vegas, porque foi o primeiro. Claro que naquela época ele ainda não tinha essa conformação, mas foi criado por esse mafioso e milionário americano chamado Bugsy Siegel, o Hotel Flamingo, para ser um espaço de jogos para os milionários da Califórnia. E a coisa funcionou como espaço de jogos, rapidamente foram surgindo outros hotéis integrando a região, e hoje Las Vegas é uma cidade fantástica, porque é uma cidade que tem dezenas ou centenas de grandes hotéis de grande porte, para todos os gostos, muito luxuosos. Um dos passeios importantes que se faz em Las Vegas é exatamente passear pelos hotéis. Hotéis como o Bellagio, como o New York, como Paris, como Venécia, cada um deles são tesouros a serem descobertos. Então o turismo de Las Vegas muitas vezes é conhecer os hotéis. E é um turismo para a família. Las Vegas tem esse apelido de Sin City, que significa cidade do pecado, mas é um turismo para a família, porque existem dezenas de shows em Las Vegas acontecendo a todos os momentos. É a cidade do mundo onde tem mais shows simultâneos do Cirque du Soleil. Faltam 3 minutos? 30 segundos. 30 segundos. Daqui a pouco a gente volta então com Las Vegas, se cair, tá? O Cirque du Soleil tem 7 apresentações contínuas sendo apresentadas lá em Las Vegas.
Aí está uma última imagem de Las Vegas, porque nós vamos ser derrubados agora. Daqui a pouco a gente volta. Convide as pessoas para entrarem aí no Instagram, @um pouquinho de cada lugar para a gente finalizar. Vamos lá. Caiu?